Olá, alunos, vamos para a nossa 90ª aula. Parabéns por estarem aí já organizados com os materiais de vocês, motivados para novos aprendizados. Gostaria de sempre fazer aquele lembrete para os alunos que têm acesso ao Google Classroom, né? Não se esqueça de responder o formulário de questões e clicar lá no link para validar a presença de vocês, ok? Vamos ver o que temos para a nossa aula de hoje, né? Então, hoje a gente vai trabalhar um dos contos maravilhosos que o título é bem famoso, né? Que é o conto da Chapeuzinho Vermelho, tá? Vamos identificar o tema, vamos verificar a finalidade, as informações explícitas e implícitas no texto, né? Vamos também fazer uma revisão dos adjetivos, né? O conceito e a classificação dos adjetivos, tá? E vamos ver a função dos adjetivos na caracterização dos personagens e dos cenários, ok? Presentes nesses contos, né? Então vamos lá? A gente vai retornar ao conceito de conto maravilhoso, né? Por que que esse conto é chamado de maravilhoso? Já que a gente vai trabalhar com adjetivo, será que a palavra maravilhoso aqui é um adjetivo para se referir ao conto? Ou será que a palavra maravilhoso aqui vai além disso? Né? Existem certas características, certos elementos composicionais para que a gente considere um conto como sendo aí dessa categoria, né? Conto maravilhoso, desse gênero discursivo literário, certo? Então, a gente viu nas aulas anteriores já, né, algumas características que compõem o conto maravilhoso. Hoje a gente aprofunda um pouquinho esses conceitos, ok? Então, leiam aqui comigo, olhem lá. Contos maravilhosos são narrativas que, sem a presença de fadas, normalmente se desenvolvem no cotidiano mágico com animais falantes, tempos e espaço reconhecíveis ou familiares, objetos mágicos, gênios, duendes, etc. E tem como eixo uma problemática social ligada à vida cotidiana. É o desejo de autorrealização do herói no âmbito socioeconômico, através da conquista de bens, riquezas, poder material. E relatam a miséria, a necessidade de sobrevivência física ou a carência como ponto de partida para as aventuras. Então, observem aqui, né, que eu trouxe algumas imagens aqui, algumas ilustrações que fazem correlação semântica com o contexto do que estamos estudando hoje, né, que fazem aí ligação com essa ideia de conto maravilhoso, né, nessa perspectiva de personificação, né, personificação porque é atribuído vida a objetos que são seres inanimados, que não teriam vida, né? Então a gente vai ver aí personificação o tempo todo presente nos contos maravilhosos, né? Então, se vocês observarem ali todas essas imagens cautelosamente, né, vocês vão ver que cada imagem dessa remete a uma história, né, a um clássico da literatura que a gente considera como, dentro dessa literatura que a gente chama de algo maravilhoso, algo que provoca o encantamento, né, que provoca ali a magia, né, porque traz ali situações irreais, situações imaginárias, míticas, muitas vezes até sobrenaturais, né, como a gente tem analisado aí nos contos no decorrer das nossas aulas. Vamos começar então com a leitura do conto, galera. Vamos lá, ler comigo? Olha lá. É um conto do Charles Perrault. Chapeuzinho Vermelho ou Caputinho Vermelho, escrito há mais de 3 séculos, então data ali de 1634 a 1636, né, o período em que começou os primeiros exemplares da Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma jovem aldeã, a mais bonita que fosse dado ver. A sua mãe era louca por ela e a avó mais ainda. Esta boa mulher mandou fazer-lhe um capucho vermelho, que lhe ficava tão bem que em todo o lado lhe chamavam Caputinho Vermelho. Um dia, a mãe, tendo cozido pão e feito bolos, disse-lhe: vai ver como está a tua avó, porque me disseram que está doente. Leva-lhe um bolo e este potinho de manteiga. Caputinho Vermelho partiu imediatamente para a casa da avó, que morava numa outra aldeia. Ao passar num bosque, encontrou o compadre Lobo, que tinha muita vontade de comê-la,
mas não se atrevia a tal por causa de alguns lenhadores que estavam na floresta. Perguntou-lhe aonde ela ia. A pobre criança, que não sabia que é perigoso deter-se para escutar um lobo, disse-lhe: vou ver a minha avó e levar-lhe um bolo com um potinho de manteiga que a minha mãe lhe manda. Ela mora muito longe? Perguntou o lobo. Oh, sim, disse Capuchinho Vermelho. É para lá do moinho que vê, lá mesmo ao fundo, na primeira casa da aldeia. Pois bem, disse o lobo, eu também quero ir vê-la. Vou por este caminho e tu vai por aquele. A ver quem chega lá primeiro. O lobo desatou a correr com toda a força pelo caminho mais curto e a jovem foi pelo caminho mais longo, entretendo-se a colher avelãs, a correr atrás das borboletas e a fazer ramos com as florezinhas que encontrava. O lobo não demorou muito a chegar à casa da avó. Bate à porta. Toque, toque. Quem está aí? É a sua pequena, Capuchinho Vermelho, disse o lobo, disfarçando a voz, que lhe traz um bolo e um potinho de manteiga que a minha mãe lhe manda. A boa avó, que estava de cama por se achar adoentada, gritou-lhe: puxa a cavilha, que o trinco cairá. O lobo puxou a cavilha e a porta abriu-se. Ele atirou-se à velhinha e comeu-a em menos de nada, porque há 3 dias que não comia. Depois fechou a porta e foi se deitar na cama da avó, à espera de Capuchinho Vermelho, que algum tempo depois veio bater à porta. Toque, toque. E agora, pessoal? Vamos analisar os aspectos linguísticos presentes nesse texto literário? Muitos de vocês já leram, já tiveram a oportunidade de assistir de repente a desenhos, né, até filmes que ilustram essa narrativa tão famosa. E agora a gente vai se apropriar dos elementos linguísticos que estão no interior desse texto para fazer uma análise linguística dos adjetivos, né? Então vamos analisar ali o adjetivo na frase. Leiam comigo aqui o enunciado da primeira questão da aula de hoje. A boa avó, que estava de cama por se achar adoentada, gritou-lhe. Questão 1. Qual é a classe gramatical da palavra boa? Marque um X na alternativa correta. Letra A. Cumpre a função de adjetivo que caracteriza o substantivo avó? B. Cumpre a função de adjetivo que caracteriza o adjetivo avó? C. Trata-se de um advérbio de modo? Ou D. É um adjetivo uniforme? Um tempo para vocês pensarem nessa questão.
Então, galera, e aí? Ficou meio complexo pensar a primeira questão assim, já para a gente aquecer, né, sobre os conteúdos que estamos propondo para hoje? Vamos ver quem que conseguiu dar conta de acertar essa questão. Então, quem marcou a primeira alternativa, né, que cumpre a função de adjetivo que caracteriza o substantivo avó. Né? Então, a palavra boa que a gente está analisando, né? A gente tem ali a boa avó que estava de cama por se achar adoentada, gritou-lhe. Então, esse boa se refere à avó, uma pessoa boazinha, né? Então, nesse caso, a gente tem que a avó é uma palavra que a gente considera dentro das classes gramaticais como substantivo, né? Um substantivo comum, né? Eu sei que é substantivo porque eu posso colocar o artigo definido a na frente. Então, a avó. Né? Se eu pudesse colocar ali o artigo o avô, também eu tenho que avô é um substantivo, certo? Então, quem conseguiu reconhecer aí que o adjetivo boa se refere ao substantivo, né? Avó, acertou, marcou ali a letra A como resposta correta, ok? Vamos continuar? Vamos analisar agora os adjetivos que são biformes. Então, bi que se refere a dois, né? A gente já tem ali que esse prefixo ali remete a duas possibilidades, certo? Então, eles apresentam duas formas. Uma forma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. Essa é a condição da maioria dos adjetivos, né? Então, se eu tenho lá discurso bonito, o discurso é um substantivo masculino, eu tenho o correspondente. Por exemplo, eu posso dizer voz bonita. Voz, eu coloco o artigo feminino a na frente. Então, eu tenho que voz é um substantivo feminino, certo? E se eu vou fazer ali, utilizar um adjetivo, nesse caso a palavra bonito, ele tem que fazer a concordância de gênero, né? Então, masculino, discurso bonito, vai um o no final da palavra bonito. E feminino, voz bonita, vai um a no final da palavra bonita, que é esse adjetivo, né, caracterizando o substantivo. Então, o substantivo no gênero masculino, o adjetivo faz a concordância. Observem no segundo exemplo. Exercício completo, tarefa completa. Né? Então, eu tenho exercício, que é um substantivo masculino. Como que eu sei disso? Porque eu consigo colocar o artigo definido o na frente. Né? Então, eu digo o exercício. Portanto, se eu quero utilizar o adjetivo completo, porque se refere ao exercício. Agora, se eu for utilizar uma palavra que seja um substantivo feminino, por exemplo, a palavra tarefa, né, que tarefa, inclusive, é sinônimo de exercício, e eu quero atribuir um adjetivo de completude, né, tarefa completa, então vai ficar também o adjetivo no feminino, certo? Faço a concordância ali. O terceiro exemplo nosso de hoje é ali, olha, papel pequeno, folha pequena. Percebam então que papel pequeno, o pequeno concorda, né, no gênero masculino, com o substantivo papel que está no masculino, né? E folha é um substantivo feminino, pede a concordância também ali no feminino para a palavra pequena, ok? Vamos ver aqui agora no exercício 2, então, se vocês estão se apropriando desses conceitos. Identifique o gênero dos substantivos correspondentes aos adjetivos presentes nos exemplos abaixo. Então, eu vou pedir para vocês agora fazer esse exercício para poder memorizar essa questão da caracterização dos gêneros dos substantivos, ok?
Então, pessoal, como que vocês fizeram aí a classificação dos gêneros, né? Então, observem lá, para o gênero masculino, né? Vocês podem ter colocado lá a palavra discurso, o discurso, exercício, né? O exercício e papel, o papel. Então, esse artigo definido que antecede o substantivo me identifica se esse substantivo é feminino ou masculino, certo? E para gênero feminino, a gente tem ali como exemplo as palavras folha, voz e tarefa, porque pode anteceder a esses substantivos o artigo definido a, né? Ou o indefinido uma também, né? Eu posso dizer uma folha é a folha, a voz, uma voz, a tarefa, uma tarefa. Então eu tenho que um artigo definido ou indefinido feminino antecede a esses substantivos. Nesse caso a gente tem gênero feminino no substantivo, ok? Então, quem conseguiu fazer esse exercício aí já conseguiu entender essa questão também dos gêneros dos substantivos, né? E como que a gente vai fazer a concordância nominal nesses casos, né? Utilizando adjetivos biformes, que são esses adjetivos que se apresentam em duas formas, uma forma para o masculino e outra forma para o feminino, né? Então, observem que ali o final do adjetivo, caracterizando ali com o, quando a gente finaliza com a grafia o, a gente sabe que se refere ao gênero masculino, né? E quando a gente termina a palavra com a letra A, né? Voz pequena, bonita, completa, a gente tem ali o feminino, certo? Para fazer a concordância nominal, tá? Vamos para agora analisar outros adjetivos. Agora eles não são mais biformes porque eles não se apresentam em duas formas. A gente tem na língua portuguesa os adjetivos uniformes, que como o próprio nome diz, né, apresenta-se em apenas uma forma, né, uni significando ali uma, apenas uma forma, por isso que são adjetivos uniformes. Então são aqueles, vamos ler comigo aqui os exemplos, galera, olha lá. São aqueles que apresentam somente uma forma para o gênero masculino e outra para o feminino. Quer dizer, e para o feminino, apresenta a única forma, né? Integram essa classificação os adjetivos terminados em A, E, L, M, AR, OR, S, Z. Então, alguns a gente vai trabalhar nessa aula, né? Nas aulas seguintes a gente vai fazer aí o retorno e a revisão desses conteúdos, ok? Então, repetindo ali o conceito, são aqueles que apresentam somente uma forma, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Vamos ver aqui os exemplos para ver se fica mais claro, galera? Então, observem, homem indígena, mulher indígena. A palavra indígena, ela só se apresenta dessa forma, por isso que é um adjetivo uniforme, né? Como que eu sei se trata de um homem ou de uma mulher? Eu tenho que trazer um determinante na frente desse adjetivo. É o determinante que vai determinar, que vai esclarecer para mim se trata de masculino ou feminino, porque a palavra indígena vai ser a mesma, tanto para homem quanto para mulher, ok? Então não muda, por isso que é uniforme, né? É um adjetivo de uma única forma. E temos vários outros casos, observem ali, ó, escritor israelita, escritora israelita. Então, israelita, adjetivo uniforme, né? Eu não vou ter escritor israelito, né, igual escritor bonito e escritor israelita, né, finalizando com o ou a o adjetivo para demarcar o gênero. Nesse caso, como é um adjetivo uniforme, ele só existe nessa forma, é a única forma, né? Então, a gente só vai saber se trata de homem ou mulher pelo contexto. Eu tenho que ter ali a palavra que antecede, né, o substantivo que antecede esse adjetivo para eu saber, né, ao que se refere. E aí sim eu posso fazer a inferência do gênero, ok? Ali no terceiro exemplo, aparelho excelente, máquina excelente. Então a palavra excelente também não faz distinção de gênero, né, é um adjetivo uniforme. No penúltimo exemplo nós temos empregado competente, empregada competente, né? Então a gente tem competente tanto sendo atribuído para o gênero masculino quanto para o feminino, é um adjetivo uniforme. E jantar comum, refeição comum, né? A palavra comum ali também sendo utilizada como adjetivo uniforme, né? Para se referir tanto ao jantar quanto à refeição, ok? Agora, para o exercício 3, né, o que eu vou pedir? Que exercício de reflexão que vocês vão fazer para memorizar aí essa questão dos adjetivos uniformes, tá? Vocês vão explicar por que os adjetivos são uniformes nos exemplos a seguir, ok?
Então, eu vou deixar os exemplos aí e quero que vocês expliquem por que a gente considera que esses são uniformes. Um tempo para vocês responderem. Retornando então, galera, olha lá. Então, quem mais ou menos, né, fez uma resposta parecida com a minha, parabéns, conseguiu acertar, está no caminho certo, né? Porque o que a gente percebe aqui? Que em todos os casos, utiliza-se a mesma palavra com a função de adjetivo, sem que se caracterize-a como gênero feminino ou masculino, pois existe uma única forma que concorda com os substantivos de ambos os gêneros. Então, se você conseguiu perceber, né, que todas essas palavras aqui, os adjetivos são uniformes, né? Por quê? Porque eles se referem tanto ao masculino quanto ao feminino, parabéns, conseguiu captar ali, né, o que compõe, quais são as características que a gente pode inferir, né, e afirmar que trata-se de um adjetivo uniforme e não biforme utilizado para os dois gêneros no caso, certo?
Vamos para mais exercícios. Ó, no exercício 4, eu quero que vocês identifiquem quais dos adjetivos abaixo são uniformes e quais são biformes. Vou deixar ali o exercício para vocês analisarem. Vocês vão marcar a letra U para os adjetivos que vocês consideram uniforme e a letra B para os adjetivos que vocês consideram biforme. Retornando então, pessoal, olha lá. Então, quem considerou o primeiro modelo ali, lobo-guará, loba-guará, colocou que é um adjetivo uniforme, né? Então, a gente tem que guará é um adjetivo utilizado tanto para lobo, no masculino, quanto para loba, no feminino. Né? A palavra guará não muda, ela é de uma única forma, por isso que consideramos um adjetivo uniforme. Já no seguinte, chapeuzinho vermelho e maçã vermelha, a concordância se dá de acordo com o gênero masculino ou feminino. Para chapeuzinho, a gente tem que é uma palavra considerada masculina, um substantivo que eu posso colocar o na frente, né? Então, o vermelho termina em o. Já para maçã, maçã é uma palavra feminina, um substantivo feminino, né? Eu digo a maçã, então vermelha. Então, vermelho, vermelha já é um substantivo, é um adjetivo que eu considero biforme nesse caso, né? Duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Já para vovozinho excelente e vovozinha excelente, a palavra excelente não altera gênero, masculino ou feminino, portanto, é um adjetivo uniforme, né? E garotinho audaz e garotinha audaz também, né? Audaz é utilizado tanto para masculino quanto para feminino, sem distinção de gênero. Portanto, se é a mesma palavra, se mantém o adjetivo, então é uniforme. Marquei a letra U, né? E jantar delicioso, refeição deliciosa. Percebam que jantar é masculino, a palavra delicioso concordou em gênero, né? Então ficou ali
com o O no final, delicioso. Já a refeição é um substantivo feminino. Então eu faço a concordância de gênero no feminino porque a palavra deliciosa é um adjetivo considerado biforme. É um adjetivo, nesse caso, que que faz a relação no masculino com o, no feminino com a, das duas formas, por isso que é considerado biforme. Ok, pessoal? Será que agora com esse exercício deu para captar melhor essa questão dos adjetivos serem uniformes ou biformes? Vamos agora fazer uma retomada, uma revisão também do grau superlativo dos adjetivos, Então esse exercício eu vou pedir um pouquinho mais da atenção de vocês, porque ele é um pouquinho mais complexo, ok? Então vejam lá, nós temos o superlativo relativo, vamos ler aqui o conceito, quando o engrandecimento se refere a um conjunto. Por exemplo, dentre os livros de sua autoria, aquele é o mais maravilhoso. Então, quando eu tenho aqui um elemento sendo engrandecido, mais que todos os demais, aí eu tenho que é um superlativo relativo. Agora, no superlativo absoluto, é quando se refere a apenas um substantivo. Então, eu digo assim, aquele livro é muito encantador, estou me referindo àquele livro. Então, a gente tem ali um superlativo absoluto, ok? Vamos para o exercício 5 para ver se fica mais clara essa relação. Então, com relação ao grau comparativo dos adjetivos, pode-se considerar que na frase a seguir há a presença de um exemplo de. A frase é a seguinte: era uma vez uma jovem aldeã, a mais bonita que fosse dado ver. Uma frase extraída lá do conto, Nós temos aqui um grau comparativo relativo de superioridade ou um grau comparativo de inferioridade. Marquem uma das alternativas. Então, pessoal, retornando, olha lá, quem marcou a primeira alternativa, parabéns, acertou, Nós temos um grau comparativo relativo de superioridade, ok? No exercício 6 agora, o enunciado é o seguinte, olhem lá. Considerando o grau superlativo dos adjetivos, reescreva as frases abaixo, substituindo os termos destacados pelas palavras do quadro abaixo. O conto maravilhoso da Chapeuzinho Vermelho, Charles Perrault. Superlativo relativo. Quando o engrandecimento se refere a um conjunto, dentre os livros de sua autoria, aquele é o mais maravilhoso. Eu tenho um conjunto de livros e destaco um, a gente chama de superlativo relativo. Agora, no superlativo absoluto, quando se refere a apenas um substantivo, aquele livro é muito encantador, Então, eu vou deixar esse slide aqui um pouquinho para vocês lerem com mais calma e refletirem sobre essa diferenciação entre o superlativo relativo e o superlativo absoluto.
Então, pessoal, como que vocês refletiram e realizaram esse exercício? Então, observem lá. Para o superlativo relativo, né, eu poderia ter substituído ali o fragmento em destaque pelo nome do autor. Né? Então, quando o engrandecimento se refere a um conjunto, eu posso dizer que, dentre os livros de Charles Perrault, aquele é o mais maravilhoso. Já para o superlativo absoluto, quando se refere a apenas um substantivo. Né? Então, o conto maravilhoso da Chapeuzinho Vermelho é muito encantador. Né? Estou me referindo a apenas um elemento e não a um conjunto de vários elementos, ok? Vamos agora fazer mais algumas reflexões, né, sobre essa questão do grau dos superlativos relativos e superlativo absoluto. Então, eles ainda se dividem em, vejam lá no primeiro item, superlativo relativo de superioridade. Eu posso ter como exemplo, é a mais responsável das netas, né, pensando lá no conto da Chapeuzinho Vermelho. Né? Então, eu tenho aqui um superlativo relativo de superioridade, que dentre todas as netas, dentre um conjunto, né, de netas, é considerada a mais responsável. Agora, ó, observem o segundo item aqui do nosso slide. Um superlativo relativo de inferioridade é a menos responsável das netas. Então, um conjunto de netas eu considero aquela a menos responsável, ok? Já no superlativo absoluto analítico, eu posso ter o lobo mau é muito irresponsável. Né? Então, no analítico, a gente tem o advérbio de intensidade muito na frente do adjetivo, né? Do adjetivo irresponsável. E, para fazer o superlativo absoluto sintético, eu posso ter ele é irresponsabilíssimo. Né? A palavra sintético, ela remete a uma síntese, algo que resume. Né? Por isso que eu digo que é um superlativo absoluto sintético. Eu acrescento um sufixo, geralmente. Né? Se fosse, por exemplo, muito responsável, eu diria responsabilíssima ou responsabilíssimo. Né? E por aí vai. Então, a gente tem esses sufixos aí sendo utilizados para caracterizar o grau superlativo absoluto sintético. Tá? E, por fim, né, vamos ler aqui o último item do nosso slide. Enquanto o grau superlativo absoluto analítico conta com a presença de um advérbio, muito, pouco, bastante, o superlativo absoluto sintético é formado com sufixos. Íssimo, por exemplo. Né? Se eu quiser dizer, por exemplo, num superlativo absoluto analítico, ele é muito pobre, eu tenho que é um analítico, utilizando ali o advérbio muito. Agora, quando eu vou passar para o sintético, vou fazer uma síntese, né, de pobre, eu tenho a palavra paupérrimo, aí eu não vou usar o sufixo íssimo, por exemplo. Então, vai ter que ver também essa classificação ali dos adjetivos, qual o sufixo apropriado, ok? Vamos continuar? Então, por exemplo, a gente tem, ó, num grau normal, eu trouxe para vocês de exemplo para entender essa questão dos sufixos, né? Então, a gente tem, para o grau normal, ágil, superlativo, agilíssimo. Agradável, agradabilíssimo. Observem que dá uma boa alterada ali na grafia da palavra. Né? Agudo, acutíssimo ou agudíssimo. Tá? É facultativo. Ambas poderiam ser utilizadas para compor ali um exemplo de superlativo sintético. Amável, amabilíssimo. E amargo pode ser amaríssimo ou amarguíssimo. Certo? Então, a gente tem essas possibilidades. Agora, para a gente fazer um exercício de treinamento, no exercício 7, eu vou pedir para vocês escolher 2 adjetivos do grau superlativo absoluto sintético, presentes na tabela abaixo, e elaborar 2 frases que tenham como sujeito a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Um tempo para fazer esse exercício.
Retornando então, pessoal, embora pareçam aí muito difíceis, né, as explicações, mas no momento que a gente vai fazer o exercício, a gente percebe que não é assim um bicho tão grande, né? A gente fica com menos medo, porque geralmente dá certo. É só prestar um pouquinho de atenção e tentar fazer o exercício, né? Então, olha lá, eu trouxe 2 exemplos, vocês podem ter feito outras frases utilizando outros adjetivos, né, de uma forma que acrescentem ali o sufixo para formar o superlativo sintético, tá? Então, eu trouxe aqui o primeiro exemplo, a Chapeuzinho Vermelho é amabilíssima, né? Ela é muito amável se fosse no analítico, né? Mas eu estou pedindo para vocês o sintético. Então, ela é amabilíssima. E o lobo mau é amaríssimo, para dizer que ele é muito amargo, né? Poderia ter colocado amarguíssimo, a gente viu lá na tabela, ok? Então, quem fez uma frase aí que utilizou, né, com o sufixo, o adjetivo ali, conseguiu fazer as frases como exemplos de adjetivo superlativo sintético, ok? Muito bem, pessoal, então a gente vai ficando por aqui, né? A nossa aula de hoje, a gente fez a retomada dos contos maravilhosos, estudamos aí mais um pouquinho, né, de um dos contos, né, a Chapeuzinho Vermelho, que é bem famoso, né, e fizemos a revisão dos adjetivos, né, que a gente já vem trabalhando também em outras aulas. Agradeço imensamente a participação de todos vocês, estão aí as referências para aprofundamento nos estudos, né, e permaneçam em suas residências se puderem.